Olá, amigo internauta. Acabei de chegar aqui na Band para dar uma entrevista daqui a pouquinho, às 18 horas, com o amigo Tony Brade, no programa 60 Minutos da Band 103,9. Você vai acompanhar aqui, daqui a pouquinho, logo na sequência, a entrevista completa. E você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Estou aqui com o meu amigo Paulo Viana, né, Paulo? Tudo jóia? Isso aí, tá tudo bem. Vamos pra entrevista. Vamos pra entrevista? Vamos lá. Vamos, beleza aí. Vamos. Solta a abertura aí, galera. Boa noite, a sua rádio do seu jeito. 18h07. Estamos de volta com os 60 minutos aqui na Band FM, a sua rádio do seu jeito. Sexta-feira, é hora de se preparar, tomar aquela caipirosca. É isso aí, Tony. Caprichada, de repente comer um salmão assado com batata. Ah, não, mas aí, né? a gente tá... Eu acho que é por esse caminho. O que a gente pensa, né, Pedrão? É um torresmo, né? A o Tony já vem com salmão. Não, mas hoje eu comi vaca atolada, pra você ter uma ideia. Mas hoje é dia especial pra você, não, Tony? Hoje eu comi, não sei se é um especial, todo dia é especial pra mim, né? O fato de você levantar, pôr os pés no chão, levantar, respirar, olhar, ver esse mundo todo aí, com tanta coisa acontecendo, a gente, né, eu que não mereço viver, tô aí vivendo. Então eu agradeço a Deus todos os dias. Então todos os dias pra mim é especial. Pode ter certeza. Tá certo, Tony. Daqui de hoje em diante, todo dia vai ser o dia mais importante. Tem que ser levado a si mesmo. Muito bem. Pedro Mariano, por exemplo, todo dia pra ele, vou tomar hoje um velho barreiro, vou tomar um corote, porque hoje foi um dia... Por que pro Pedro todo dia é especial, né? Não posso ter. Ele pensa igual você. Então, isso aí. Levantei, mas eu não lembro de cabeça que você falou. Você tá tomando... Levantei, tô feliz, tá. não mereço estar aqui mais todo, como é que é? Mas é isso todo aí. dia é especial. Você tá tomando aí um corote em homenagem ao quê, Pedro? Em homenagem a... Hoje a chuva, porque hoje choveu. Ao sol, porque hoje fez sol. O calor, enfim, tudo tem motivo para comemorar. Tô com dor de garganta, tô me recuperando, tô triste, tô feliz. Pois é, e hoje nós vamos falar aqui no programa de um caso que muita gente acredita, outras pessoas não acreditam. Acho que, né, de tanto falar disso, antigamente se falava mais, porque era novidade, enfim. Já trouxemos aqui no programa vários ufólogos para falar sobre a aparição de disco voador, de esse povo que vem de outro planeta, que ninguém sabe de onde, né? Aí o cara fala, não, mas eles vêm aqui porque tem a intenção YZ. Como é que você sabe disso? Aí eu estudei sobre isso, tá? Mas ninguém viu, ninguém conversou com o cara, né? Aí falou, mas lá nos Estados Unidos caiu uma nave, pegaram o cara, tá? E aí? Por que não fala para todo mundo que pegou? Não, porque aí pode assustar a população. Não sei. De repente... É como aquele, o mistério, né, da maçonaria. Né? Tem ali um ritual, né, um mistério que as pessoas falam, puxa, o que será que tem dentro de uma loja maçônica? Muita gente tem curiosidade mesmo. Os caras ficam imaginando o que tem lá dentro, o que eles fazem. Né? Hoje a internet, por mais que tenha aberto tudo isso aí, eles não sabem absolutamente nada. Muitos falam um monte de bobeira ali e não sabem. Eu acho que isso é como a questão dos discos voadores, dos ETs, enfim. Sei lá, né? O americano que gosta muito disso, né? Tony, Na época... uma cultura que foi, na verdade, cresceu bastante por eles terem formas mais avançadas, digamos assim, os americanos, né, de divulgarem a cultura deles para o mundo, principalmente através do cinema. Né? Então a gente talvez tenha a impressão que lá acontece mais por eles divulgarem mais filmes, enfim, mas talvez não, né? Vamos saber hoje. Pois é. Quer dizer, vamos trocar uma ideia aqui, né? Isso. Só saberíamos se entrasse um ET ali e falar, aí, Tony, com licença, deixa eu resolver essa questão agora. Deixa eu entrar aqui. Mais ou menos, sei lá, né? Porque é como... Telefone, casa. Exatamente. Eu falei pra eles aqui, Tony, para os nossos convidados que vão se apresentar daqui a pouco, que as piadinhas que vamos fazer hoje, eles já ouviram centenas de vezes. Claro, mas mesmo os assim caras sabem disso. Mesmo assim a gente vai fazer. Porque chega aqui um jogador de futebol e tal, a gente vai fazer piada com ele também, né? Eu acho que é uma forma, se a gente for levar tudo a ferro e fogo, poxa, do jeito que o mundo vive, né? Acho que a gente não chegaria a lugar nenhum, então a gente tem que trazer a população, ou seja, os nossos
ouvintes, né, para mais pertinho da gente, para entender o que a gente está falando aqui. Você também pode fazer suas perguntas se julgar necessário. Isso mesmo, você pode participar dos 60 minutos através do WhatsApp do programa, que é o 997635060. Mas se você já está acostumado a entrar em contato aí também com o Zap da Band FM, pode mandar 997168015. É assim que eles falam mesmo, Marco? 997168015? 8015, Tá certo. bem assim. Tem que falar do jeito que o pessoal está acostumado. Você sabe que se mudar 997, pessoal, opa, não, esse não é o número, é o mesmo. Exatamente. Enfim. E de preferência, né, 997635060, que é o Zap dos 60 minutos. Renato Mota, ufólogo, ele que também estudou, pesquisou, mas já perguntei para ele, você já conversou com o ET? Vocês vão saber o que ele vai responder aqui para mim em off. Boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite a toda a equipe aqui do programa 60 Minutos. Boa noite, Paulo, por ter acompanhado e todo mundo que está assistindo aí. Parabenizado pelo seu aniversário Muito também, né? obrigado, Aproveitar a muito oportunidade também. E estamos juntos aí para conversar e para debater esse assunto aí. Bastante bacana aí com o pessoal aí para passar informação. Muito bem, acompanhado do Renato está o Paulo Viana, também ufólogo, né, Paulo? Sim. Viana? E ele vai também discutir essa questão com a gente aqui. E é claro que eu vou fazer a mesma pergunta para ele, se ele já viu ou conversou com algum extraterrestre. É difícil a gente ter essa resposta na ponta da língua, mas conversar com extraterrestre não. Mas eu já vi muita coisa no estado do Rio, que eu sou de lá. Já tive contato de primeiro e segundo grau, né? Que o primeiro grau é as luzes, e segundo grau é o formato da nave. Isso eu já vi. Agora, contato com seres, não. Ainda não. Bom, isso ainda a esperança é a última que morre. É claro. Né? Ainda mais no ramo de... Eu não sei dizer o que seria. Seria um hobby, uma profissão? Enfim, o que seria a Não, curiosidade. Pesquisador, né? Pesquisas. Ramo de pesquisa. Isso. Também Pesquisa. não chega a ser um hobby, é mais do que um hobby. Não, não, é mais que hobby. É pesquisa É uma mesmo. ciência. Porque, vamos dizer assim, com o tempo que foi passando e o pessoal conhecendo a gente, eu já fui convidado para participar de um grupo de ufologia de Portugal. Então eu troco informações com ele, com o pessoal de lá, troco informações com o pessoal da Itália também. Quer dizer, tem muita coisa que não chega até aqui pela mídia, mas chega por esses amigos. E são pesquisados, são, vamos dizer assim, as fotos e os vídeos são analisados com programas que a NASA tem, que a revista UFO tem e o pessoal do INPE também tem, né? Sim. Revista E UFO, a dentro- mais antiga publicação de ufologia do mundo, né? Do mundo, é. Sim, os militares também têm inúmeros documentos, que eu estava mostrando aqui alguma coisa para o Tony, tem inúmeros documentos que foram liberados pela Força Aérea Brasileira, que foi liberado documentos oficiais de avistamentos, de casos de avistamento desses objetos. Quanto tempo, Renato, você tem de pesquisa? Ó, que eu pesquiso ufologia desde meus 20 anos já. Eu sempre me interessei desde criança, mas no mínimo aí deve ter uns 18 anos que eu pesquiso ufologia. 18 anos. Isso. Tá. E você, Paulo? Eu tenho o dobro disso. Pelo cabelo branco já dá pra ver que tem Mais de bastante. 40 anos aí Com de... toda esse tempo, essa trajetória toda, você nunca viu nada? Nunca viu um extraterrestre? Um extraterrestre, Você viu não. luz, como todo mundo vê. Sim. Vi naves, né? Não, formatos. mas só mas formato, não não. detalhe. Só os detalhes dela, vamos dizer, através de vídeo que foi mandado para mim. Teve uma nave que conseguiram filmar durante 40 minutos e apareceu um ser numa das janelas delas, que a gente chama de janela, não é aquele formato lá, Onde isso? no Afeganistão. Olha aí. Mas foi uma coisa interessante que os militares, no caso da Operação Prato, os militares chegaram Década a de ter... 70, né? Isso, década de 70, eles chegaram a ter contatos não só visuais de avistamento com as naves, fotografaram, fizeram vídeos também, e tudo bem documentado isso aí, viu? E chegaram a ter contato até com seres. Quando começou a ter contato com seres, acabou a missão. A sua rádio do seu jeito. 18h24. Estamos de volta aqui na Band FM, a sua rádio do seu jeito, em 103,9, para falar hoje o assunto de outro mundo, falando sobre ET, aparição de extraterrestre, falar um pouquinho dessas
naves que aparecem e desaparecem, mas a verdade é que nunca ninguém viu uma nave. Vamos analisar aqui, vamos entrar nessa nave para ver como é que funciona. Ninguém trocou uma ideia aí com o ET, mas essa história, essa conversa de extraterrestre, ela anda e não de agora, viu? O Tony, o Paulo tem 40 anos, né? De 40 anos de ufologia. De ufologia. Então, o Renato tem 18. Sim. Né? Mas aí eu pergunto, já viram alguém? Não vimos. Mas é um assunto, não deixa de ser um assunto interessantíssimo. Seguimos o papo aqui também. Vamos lá, a definição dos graus, né, de contato aqui. Contato de 0 grau é a observação do OVNI a grande distância. Foi o que teria acontecido com a cantora Susana Alves, estão dizendo aqui uns exemplos, né? Em 2001. Aí tem o 1º grau. 1º grau, a observação é realizada a curta distância, o que permite captar alguns detalhes do OVNI, como janelas, pontos de luz e anexos. Contato imediato de 2º grau ocorre quando o OVNI pousa e sobrevoa um determinado local, deixando indícios fortes de sua passagem, como vegetação queimada, marcas no solo e fragmentos. E o contato imediato de 3º grau é possível observar tripulantes do OVNI dentro e fora dele, sem que haja, no entanto, qualquer tipo de comunicação com eles. O de 4º grau, Tony, ocorre quando, além da observação de tripulantes no OVNI, há algum tipo de comunicação, palavras, gestos, telepatia, como seres do filme do ET, o extraterrestre, né, no caso que houve esse contato. E o de 5º grau é o contato mais íntimo entre humanos e extraterrestres, é quando acontece a famosa... Abdução. Exatamente, famosa abdução. Esses dados aqui são da revista Super Interessante, claro que sim. vocês podem discutir em cima disso aí. Eu tô lendo que... Esse caso específico que você falou da tiazinha, que é a Susana Alves, aí foi um dirigível, tá? Aí, ó, Daí foi um dirigível, não foi um OVNI não, isso aí foi comprovado E que foi um contato dirigível. de 1º grau é de luzes. Também. É de luzes, tá entendendo? luzes. Aí não é 0, é 1º grau, luzes. Aham, 2º é o formato. sim. E o 3º é quando já está a nave posada. E vai por aí, tá entendendo? Tem alguém que já viu, já olhou, Já houve um sem contato falar de naquela 4 conversa graus? do ET de Varginha, que aquilo lá foi Contato de ver o alienígena tem diversos relatos. Diversos. No Brasil tem o caso do Vilas Boas, de Minas Gerais, que teve contato frente a frente com o C não e entrou aquele dentro da nave. de Varginha. Não, é outro caso esse. Esse adentrou dentro da nave e tudo. Teve contato Esse é o com o de ser 5º grau, alienígena. né? Isso, ele teve contato, ele entrou na nave Esse e teve bem- contato com o ser. Depois ele voltou Tempos sobre atrás. Zureta ou ele lembrou de Não, tudo? lembrou. Lembrou de tudo. Geralmente, mas é através de hipnose. Então, porque a galera fala, não, porque olha, eles colocaram o ser humano dentro de uma espaçonave, já houve, vocês Sim, sabem sim. disso. Levaram o cara não sei pra onde, depois ele teve relação Como no sexual com o cara. Nos né, Vila Boas com foi isso, alguém, teve relação depois sexual. ele voltou, aí depois ele se viu nas partes íntimas ali, uma queimadura, não sei o quê. É isso fato ou mito? Como é que é isso aí? Tem muito exagero, mas que já aconteceu isso. Isso acontece. O que deixa como prova isso são, no caso dos implantes. Muitos casos de abduções, dessas pessoas que falam que são sequestradas por nave ou dentro de suas casas mesmo, já foram retirados inúmeros implantes dessas pessoas que eles emitem sinais de rádio quando estão em contato com a pele. A partir do momento que tira, ele para de funcionar. Eu já vi um documentário falando sobre isso e realmente mostraram vários tipos de implantes Sim. diferentes, né? Alguns até não têm semelhança com o outro, né? Mas, Sim, enfim, sim. Eles são meio diferentes. característica orgânica. É engraçado que eles ficam na pele. Se você tem alguma coisa na pele, por exemplo, uma ferpinha, aquilo ali vai infeccionar. No caso dos implantes, não. O próprio organismo adere àquilo ali e aquilo ali fica, você acaba nem percebendo que está com aquele... Ele não tem rejeição. Não tem rejeição. Senão a pessoa saberia que ele estava ali. Sim, senão saberia. Acaba Tava descobrindo por inflamado. acaso. Isso. Verdade, Tony, um raio-x que a pessoa faz, alguma coisa Isso. assim, acaba vendo. Né? Acaba Aí aparecendo. Quando abre, tem um chip dentro da pessoa. Isso. E engraçado que emite o sinal de rádio. Que eles, quando passa, emite um sinal Mas de uma quando frequência. tira, ele desliga. Ele na hora ele para de funcionar. Nossa. É muito interessante isso. Ô Tony, você falou que ninguém teve contato direto. Eu lembro aqui rapidinho, Operação Prato, Sim, que foi pelo coronel Irangê Holanda. Ele foi o que eu falei no começo. Quando ele chegou a ter o contato, eu acho que eu falei fora do ar, mas quando ele chegou a ter o contato físico frente a frente com esses seres foi quando acabou a missão. Do nada falou, vamos encerrar a missão. Só que ele ainda continuou investigando Até hoje. paralelamente. Até hoje. Mas só que ele acabou aparecendo morto. Dizem que se suicidou. 77, 78 na Eu não acredito. Amazônia, né? Operação Prato. Isso. Colares. Os militares. Isso, Colares. Os militares chegaram ao local para verificar primeiramente esses relatos
de luzes do céu que estavam queimando pessoas. Isso, né? deixavam uns marcas, tipo furos de agulha, alguma coisa assim na Isso. pele das pessoas. Inicialmente mandaram apenas alguns especialistas achando que era algum tipo de, enfim... algo Histeria que tava coletiva, eles andaram falando. Essa é a palavra que eu estava procurando, Isso. histeria coletiva. Só que chegaram lá, viram que a coisa era bem mais estranha do que parecia, enviaram mais militares, inclusive começaram a acreditar inicialmente também que esses militares teriam entrado nessa histeria coletiva, também talvez alguma coisa na água, começaram a pensar. A partir daí, eles começaram a levar mais a sério quando começaram a registrar câmeras, porque aí pensou, na câmera não vai ter nenhum tipo de, né, de coisa que somente o produz. Teve uma dificuldade inicial porque os filmes não eram sensíveis. Aí depois eles conseguiram filmes sensíveis, porque eles tiravam fotos ou filmavam e não aparecia nada. Eles conseguiram os filmes para poder fotografar e fotografou muita coisa. Muita coisa. Só em fotos foram 500 muita fotos. O exército foi em peso para lá, né? Sim. Não. Aeronáutica. Aeronáutica. Foram mais de 500 fotos impressas, né, e mais de 12 horas de vídeo. E engraçado que quem comprou os filmes, tudo foi o próprio Coronel Orange Holanda, ele comprou do bolso dele. Só que daí quando acabou a missão eles confiscaram tudo, e ele mesmo nunca soube para onde foi esse material. Divulgou um pouco, algumas coisas divulgou, mas aquelas fotos mais que a gente queria ver, sim, acabamos não recebendo. Bom, tem agora teve bug do milênio, teve uma série de outras coisas, tem o INCRA que determinou que o mundo ia acabar em X dia, enfim. São previsões que até agora não deram certo, né? Ainda bem, senão não estaríamos aqui apresentando os 60 minutos. Agora se fala o Natal data limite. Sim, quem inventou isso? Qual é a data limite? O que se espera acontecer nessa data limite? Então, o que seria a data limite? Assim, resumindo, para exemplificar, porque é um assunto bem extenso, mas assim, a data limite seria o quê? Um prazo que a humanidade teria de 50 anos, que começou no dia 20 de julho de 69, por coincidência foi quando o homem chegou na Lua. Então tá perto de 50 anos. Sim, agora vai dar 20 de julho, agora é nesse ano. Que a história é o seguinte, o Chico Xavier conversou com o amigo dele, Geraldo Lemos, falou para ele o seguinte, que teve uma reunião na Lua, com seres de espécies de outros planetas do nosso sistema solar, de outras galáxias, e Cristo, que intercede pelo planeta Terra, conseguiu intermediar pela gente, e esses seres dão um prazo de 50 anos. Se em 50 anos o ser humano não evolui a ponto de se autodestruir, uma catástrofe, principalmente uma terceira guerra mundial, principalmente com arma nuclear, que é a preocupação maior desses seres que eu estava comentando contigo, é o nosso armamento nuclear. Eles não interferem, igual eu estava te falando. Mas se acontecer de ter um caso de uma outra explosão nuclear, você pode ter certeza. Eles iriam interferir. Não, porque o que? As pessoas entendem. Uma explosão nuclear não afeta só a Terra. Afeta o planeta vizinho, todo o sistema solar, o universo todo. Trocando em miúdos aqui, só um minutinho. Trocando em miúdos. Então, houve uma programação para o planeta. Isso. Uma programação para o planeta Terra que em 50 anos, se não autodestruíssemos, se não tivesse uma terceira guerra mundial, teríamos avanços incríveis na área de medicina, aeroespacial, ou seja, não botam fé, né? Falando, mas esses caras vão se acabar em 50 anos. Bom, esses seres queriam interferir. Só que, igual eu te falei, Jesus Cristo que intercede aqui pelo planeta Terra, o nosso planeta, ele pediu essa quarentena, igual o pessoal fala aí. Nessa quarentena que a Terra está no momento, porque é o momento de transição que a Terra passa. Eles pediram Cristo pediu esse prazo e depois de boa conversa, entraram nesse acordo e resolveram dar esse prazo para a população da Terra. E por que 50 anos depois do homem pisar na Lua, Tony? Segundo o que eu pesquisei também sobre o assunto, foi o alcance tecnológico mais significativo da humanidade foi o homem pisar na Lua. Então essa comunidade interplanetária, não sei, enfim, chegou e falou, eles já chegaram ao ponto de conseguir, né, fazer isso. Então, já estão perto de fazer parte dessa comunidade. Só que temos esse porém aí das armas nucleares, né, da capacidade de nos autodestruir. Então, a partir do momento que o homem alcançou chegou na sua tecnologia mais pesada, né, provou que é realmente capaz de muita coisa, eles deram esse prazo de 50 anos. Você acredita que o homem foi à Lua? Eu acredito. O que te leva a acreditar? Porque tudo que eu vi me leva a acreditar. Na verdade, eu acredito que quem não acredita, que você teria que mostrar por que não, né? Porque eu vi, tudo que eu vi mostra que o homem esteve lá, vídeos, enfim. Lá na Lua venta? Não venta. Não.
Eu vi tudo isso aí também. Não tem atmosfera. Aí- Não tem aí- atmosfera. Você tá falando Não tem da bandeira, atmosfera, da bandeira se É mover? diferente de na, Marte. na verdade, a bandeira estava se adaptando àquela atmosfera Ela foi diferente. esticada, Não não que ela balançou por causa de um vento, não foi isso. Ela não tem a atmosfera, lá não tem atmosfera. O astronauta do lado dela Sim. ali pode fazê-la Ela, movimentar. ela Sim. tem uma armação para ela ficar aberta, É. entendeu? E dizem que quem dirigiu o pouso falso na Lua foi Stanley Kubrick, né? E o legal é que tem um áudio perdido, assim, vamos supor, não é um áudio perdido, que tem um áudio que mostra exatamente a conversa depois, que não foi divulgado. Tem a conversa dos astronautas com o pessoal da NASA. Eles falando que o Papai Noel existe, que era o código que eles usavam para seres extraterrestres. Você que está acompanhando os 60 Minutos agora, você acredita que existe extraterrestre, que eles estão aqui de olho? Qual o interesse deles aqui na Terra há tantos anos, com todo o poder e tecnologia que eles têm? Por que não chegaram aqui no planeta e falaram, pessoal, vamos trocar uma ideia aí, eu preciso desse planeta, vamos fazer uma parceria, alguma coisa nesse nível, né? Por que será? O que você acha disso? Está liberado 99763-5060. Isso mesmo, Tony. 99763-5060. Depois do intervalo tem mais 60 minutos. Estamos de volta na Band FM em 103,9, a sua rádio do seu jeito, levando a informação, prestação de serviço para você que nos acompanha todos os dias. E hoje o papo é de outro mundo, hein? Estamos falando aqui com os ufólogos Renato Mota e Paulo Viana, falando aí da verdade, mito, todo mundo fala, mas nunca ninguém viu, né? Não sei. Bom, por isso abrimos aqui o nosso telefone, o nosso, na verdade, WhatsApp, 997635060, 997635060. Quero saber, você que está acompanhando aqui o nosso programa, você acredita que existe extraterrestre, essas naves que apareceram aqui, o que esses caras estão falando aqui é realidade, ou isso aí é uma história que se criaram, não sei por qual motivo também. Isso mesmo, Tony. A Natália, ela acredita, viu? Vamos ouvir o que ela diz aí. Oi galera, tudo bem? Meu nome é Natália. Eu não só acredito que o homem pisou na Lua, não só acredito em extraterrestre e acredito também que nós somos extraterrestres. É o que nos diferencia aqui nesse planeta. Nós carregamos DNA extraterrestre, nós somos criados com uma inteligência alienígena para habitar esse planeta. Um abraço, tudo de bom para vocês, um beijo, feliz sexta-feira. Muito Eram bem, os deuses Natália. astronautas. Muito bom o Obrigado. comentário da Natália. Zachariah Sitchin. Isso. Muito bom. Então, a Natália disse que acredita nisso aí, né? Muito. Pois é. Bom, então, Pedrão, você e eu, nós estamos nessa linha aí. Se nós somos extraterrestres, nós estamos nesse formato aí, né? Tá no corotinho. Nós estamos aí no corote. Sei lá, né? Ó, a Natália, ela mais deu a opinião dela aí do que de fato fez uma pergunta, mas tem uma pergunta do Éder aqui, ó. São muito poucas pessoas que relatam algum tipo de ET. Quais são as chances dessas pessoas terem, por exemplo, esquizofrenia? Pergunta do Éder Decote. Não, na verdade não é que poucas pessoas relatam, é o que eu acabei de comentar agora há pouco, falando no intervalo. As pessoas, na verdade, elas têm vergonha de falar o que acontece com elas, medo de ser ridicularizado, muita piadinha, então as pessoas evitam. Mas eu percebo quando eu faço eventos de ufologia em São José dos Campos, principalmente. E eu percebo que sempre quando eu faço esses eventos, sempre vem pessoas em off para mim e conta relatos não só de avistamento de objetos, mas também de seres também, de teve contato com seres. Teve um caso muito interessante, falando rapidinho aqui, eu recebi uma vez uma moça, agora ela mora na Dinamarca. Aconteceu em Tariri, interior de São Paulo, faz uns 20 anos atrás. Ela contou que ela estava na casa dela, ela ouviu um barulho no milharal lá, ela era pequenininha, tinha 9 anos, o irmãozinho dela tinha 11, e eles viram uma nave pousada no chão e viram seres de perto. E ela falou que sentia até o vapor da nave na pele dela. Ela nunca contou isso pra ninguém. Contou pra mim. Que jeito eram os seres? Os seres são parecidos com aqueles, os mais populares que na ufologia a gente chama dos Greys, Os Greys. que são aqueles com cabeça meio triangular e Cinzas. olhos grandes. Os cinzas. Aqueles estão mais preocupados. cabeçudinhos. Então Isso. quer dizer que parece uma formiga, cabeça de formiga. Isso. Quer dizer que tem mais, então. São várias espécies. Tem outros tipos. E sim, são diversas raças, né? É igual aqui, Arcturianos. aqui tem índio, tem É japonês. isso que eu estou perguntando. Uma civilização Sim. que tem pessoas de outra, Sim, de outra tem mais. cor, enfim. Alguns vêm aqui. Os né? Greys são mais envolvidos nas abduções. Os Greys são os que mais aparecem nas Então, abduções. se for levar o pé da letra, seriam os russos, americanos, né? Isso. Não era nenhum brasileiro, porque não é pouco, né? Não. Nós só mandamos um brasileiro lá pra cima até agora, né? Você acredita mesmo que os caras foram pra Lua, né? Acredito.
Eu acredito, né? Tudo Logo o homem vai faz estar em sentido, Marte. eu acredito. Logo vai estar. Na verdade, eu acredito até que já tem base em Marte na Lua, o homem, com certeza. Humana, com certeza já tem. Só que isso aí é ocultado da população no modo geral, mas com certeza já tem, pela tecnologia que existe Hoje hoje. é o contrário da Apple lá da época da Guerra Fria, por exemplo. Né? Antes o pessoal queria fazer para Sim. Deus primeiro. Agora Sim. eles fazem, opa, não vou falar que a gente fez. Você imagina, o foguete que foi pra Lua tinha menos tecnologia do que um celular desse que a gente tem hoje. Cara. Agora você imagina que Verdade. tecnologia que tem hoje, o que o ser humano era capaz. inferior a um celular, Justamente. né? Sim. Foram na Lua. E engraçado que até hoje manda foto preto e branco, né? Eu tenho uma raiva disso, eu sempre falo, Nunca manda tem foto preto resolução, e né? branco e resolução. Um dado interessante, como a gente está falando no outro bloco, como você disse a respeito ainda falando da data limite, né? Que a poderio nuclear humano é a maior ameaça que a gente pode ter a nós mesmos para fazermos parte dessa comunidade interplanetária. Eu vi outro documentário também, como eu falei, eu gosto muito desse tema aí, né? Não acredito em tudo, eu gosto do tema. Esse documentário da Timmy tem continuação, no meio de nós Não, depois. gostar não significa não precisa acreditar para gostar. Exato. Sim. Eu gosto, mas É porque às vezes Sim, eu gosto da nossa... não Mas acredito. é bom que você no pesquisa. Tem negócio. suas legal. ressalvas, né? Legal que Tem pesquisa. suas Não, ressalvas. eu gosto do papo, o assunto é legal. Interessante demais. Mas não vai dizer, se eu falar que eu acredito, eu não vi. Aí, enfim, segundo esses dados, né, grande parte dos avistamentos, né, até mesmo os registrados por radar, como foi o caso da Noite Oficial dos Discos Voadores, eles foram registrados Sim, por radar, sim. né, acontecem perto de locais com movimentação nuclear, digamos assim. Sim, e você pode ver que no caso da Noite dos OVNIs que você citou, aqui, querendo ou não, é uma área que tem o CTA, o INPE, por aí vai. Alta tecnologia. Alta tecnologia. E no caso que você falou de armamentos nucleares, tem casos documentados até pelos militares de armamento nuclear ser desligado, desarmado quando aparece um OVNI. E teve caso também do armamento ligar, mas eu acho que é de propósito, entendeu? Liga, ele se mostra e mostrar o perigo desliga. dele. É o perigo a gente para nós mesmos e para eles. Então né? eles estão de olho mesmo no E por que armamento nuclear. Tá, né, e gente? por que eles estão de olho com essa tecnologia toda? Porque falaram, queremos aquilo lá, vamos usar nossa tecnologia, nosso poder, porque esses seres humanos aí são fracotes. Vamos lá, vamos pegar o que nós estamos querendo. Eu não consegui entender isso ainda. Respeitam o livre-arbítrio. Sim, na verdade eles interferem, igual o Paulo falou, eles não interferem na evolução do planeta que eles vão, visitam ou acompanham a evolução. Esses seres não interferem nisso. Eles não se apresentam, primeiro por causa do livre-arbítrio que o Paulo falou. Segundo, porque tem toda uma evolução. O ser humano ele não está na fase ideal ainda do contato. Nós somos bebês ainda. Sim, eu acredito que esses pequenos de hoje, as crianças de hoje, esses menorzinhos, quando crescer, e nós que somos mais velhos não tiver mais aqui, esses aí com certeza vão ser as pessoas que têm os contatos, que para eles é normal. Eles já são alimentados nisso pela mídia, por filme, por desenho, você já vê coisa de disco voador, nave comercial, Nada videogame. assusta mais a galera. Não, pra eles vai ser normal. Se descer uma nave pra eles, quando eles tiverem os seus 20, 30 anos, pra eles vai ser a coisa mais normal do mundo. Pra gente já mas iria não, Quem assustar. sabe já não estão preparando a gente pra Descer isso. uma é um preparo. aeronave, se descer uma aeronave aqui no Brasil vai ser complicado. A galera vai começar a roubar a iluminação do negócio. Vai querer sequestrar Vai chegar, vai estar a nave vai estar seus pneus. Né? Dependendo do estado que descer do país. Pelo amor de Deus, se for no Brasil, tá no mato sem cachorro, viu? Vou voltar pra nave, só vai estar. Né? Vamos pro intervalo, a gente volta já. Estamos de volta aqui na Band FM, a sua rádio do seu jeito, em 103,9, falando de ufologia. O que você acha disso, hein? Extraterrestre existe? Tem, não tem? Tem gente para falar com a gente a respeito disso, né? É isso aí, Tony. Nós recebemos aqui nos 60 minutos de hoje 2 ufólogos experientíssimos nessa área. Até inventei uma palavra, que é o Renato Mota, quase 20 anos de experiência em ufologia, e o Paulo Viana, quase 40 anos, Tony. Então, quero ouvir o que o ouvinte diz aí. Ó, o ouvinte tem uma história boa aí pra contar pra gente, vamos ver. É legal. Boa noite, Tony Brei. Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar aí pelo aniversário. Muito obrigado. Você tem muita saúde e você continua fazendo esse trabalho maravilhoso. Sandro Salgado. Da população aí de São José e região. Muito obrigado, Sandro. Sobre o assunto, meados aí de 2013, 2012, Sim. estava em casa à noite, por volta das 8 da noite, com minha filha, na piscina. Ela tinha uns, mais ou menos, 8, 9 anos de idade. Uhum.
E nós estávamos deitados no chão, somente eu e ela, céu totalmente estrelado, e começamos a observar que tinha uma parte assim do céu totalmente escura. Essa parte já se movimentava. Então, conforme ela se movimentava, ela ia apagando, né, onde ela passava e o restante voltava a ter brilhos das estrelas. E ficou muito intenso e nós dois ficamos observando, sem conversar um com o outro, sem falar nada. Mas depois que passou totalmente, nós resolvemos sair e ela falou que estava com medo, que ela tinha visto um negócio muito grande e escuro, né? E ficou com medo daquilo. Aí eu falei para ela que tinha visto, né? E que ela não precisava ter medo não, que a gente não estava passando por nenhuma ameaça. Mas foi bem interessante o acontecimento. Não sei dizer exatamente o que era, porque estava totalmente escuro, mas deu para ver exatamente um formato, né, redondo e bem próximo assim, a nosso espaço, assim, que nós estávamos ali em casa. Bom, foi bem interessante, né? Não posso afirmar nada, mas que foi muito curioso. Bom, então, Um abraço para todos da Band. obrigado, Sandro. Tá bom, obrigado, Sandro. Bom, tem gente que arrisca dizer que o que viu, na verdade, né? Sim. Mais alguém viu alguma coisa aí ou não? 99763-5060 é a nossa linha no WhatsApp para você mandar sua mensagem ou gravar o seu áudio aqui com relação a essa pergunta aqui que a gente está fazendo. Você viu, acredita em ET ou isso aí é mais uma história? Qual o desfecho disso tudo, né? Lembrando que quem participar conosco no 997635060, mandar sua pergunta aqui para os ufólogos Renato Mota e Paulo Viana, ganha um boné da Band FM, Tony. Um boné lindíssimo, viu? Você pode escolher 3 cores, laranja, Não. verde ou azul. Tá. Você pode escolher só Um o de cada cor. um de Um de cada cor não. Pode escolher Só 3 cores. Entre essas 3 cores. Muito bem. Você pode Tem escolher essas 3 cores para Tá. você escolher, você pode levar um só. Legal que tem um caso parecido com dessa que ele falou, eu não lembro o sobrenome, eu lembro que é Corina, uma americana. Ela conta isso mesmo, que ela estava olhando para o céu, daí viu a parte das estrelas sumindo assim. Conforme o objeto conforme o objeto ia se movendo. Esse tipo de objeto só pode ser visto num céu bem estrelado, né? Sim. Senão você não tem um contraste no fundo. Sim. E hoje em dia é cada vez mais difícil ter um céu estrelado assim. E era um lugar de demais. sítio. Entendeu? E o legal é que nisso, um feixe de luz direcionou a ela, e ela teve um lapso de tempo de 50 minutos, cara. Ela achou que o marido dela tinha entrado 3 minutos na casa, ela ficou sozinha, mas não deu 5. O marido dela falou: você sumiu faz 50 minutos, ela tinha sumido. Sabe E ela quem se relata desabduzida. esse tipo de missing time dessa forma? A série Arquivo X. Sim, tem vários casos de lapso de tempo. Quando você vê uma luz, é quando você olha no seu relógio, passaram tipo 10 minutos. Sim, Só que você passou isso. 5 Tem muito, minutos. a casa de abdução tem muito lapso de tempo desse jeito assim. Desses casos, desses A maioria da abdução tem esse lapso. Tem um caso muito interessante de uma senhora. Ela saiu pro quintal de casa para cuidar do jardim dela. E ela voltou, 2 minutos depois ela voltou, só que ela voltou magra, toda seca e desidratada, suja pra caramba. Ele perguntou o que aconteceu. E ela: não sei, eu saí para cuidar das minhas plantas. Quando eu abri o olho, eu estava em outro lugar do mundo. Ela, né? Tem E eu fiquei, casos eu fiquei incríveis. uma semana lá passando fome na rua, que eu não sabia falar aquela língua. Aí quando eu voltei pra cá, ou seja, pro marido ela entrou e saiu. Pra ela ficou uma semana em outro lugar. Aquele caso que deu origem ao fogo no céu é assim, o cara ficou uma semana, ele voltou barbudo. Pra ele parecia que tinha passado horas, ele voltou barbudo, tinha passado 15 dias a população procurando ele. Cidade inteira atrás dele e ele tinha É sumido. um filme sobre ufologia mais conhecidos, né? Sim, Fogo no é Céu. muito bom esse filme. Tem um cara aí, né, não sei qual país aí, que disse que foi abduzido, né? Um cidadão foi abduzido, eu não sei qual país. Eu ouvi falar essa história aí, que os caras desceram, pegaram ele, levaram, ficaram um tempo, depois ele voltou. E aí eu não sei o desfecho desse caso aí. Bom, Tem inúmeros casos assim. então, mas sempre são fatos que a gente não consegue... Não tem uma prova material, não né? tem uma prova material, exatamente. Sim. Então são histórias, né, que a gente vai ouvindo. Olha, fulano viu, os aviões viram, ciclano, beltrano. Mas aí essa história de que havia um desses extraterrestres nos Estados Unidos, se não me falha a memória, Sim, que a Área NASA 51. estaria estudando. Fato ou
Tem relatos assim, de casos da NASA que tem esses seres, até fala do caso Varginha lá, fala até que aquelas duas criaturas depois foram enviados mesmo para os Estados Unidos. Duas criaturas. Eles acreditam que foi para 51, né, cara, mas que pesquisa essa parte de vida extraterrestre lá nos Estados Unidos. Mas tem outras entidades, até brasileiras mesmo, que pesquisam isso. Perdido do Indiana Jones, né? Tem muito caso aí. Na área 51. Ele podia estar lá Aí mesmo. mistura tudo. Não, já fui pro cinema agora. Bom, isso aí é mais inspiração aí pra Hollywood, né? Pro pessoal lá do cinema já criar Mas daí você se baseia aqui, né? Igual você falou, vai ouvindo, mas daí tem documentos oficiais que a NASA, que os militares têm liberado. O que liberou aí? No caso, por exemplo, da noite oficial dos OVNIs, chegou a sair uma conclusão oficial, só para falar rapidinho aqui, como conclusão dos fatos, eles falam que tinha uma tecnologia por trás disso, o objeto era sólido, só que não sabemos informar se era tripulado e o que tinha, mas é da própria Aeronáutica do Brasil, que foi mostrado isso em 2004, quanto tempo depois, né, da noite oficial dos OVNIs? Depois de 86, só em 2004 que eles deram esse desfecho, esse laudo oficial. Mas eles falam que tinha uma tecnologia, falam que tinha objeto sólido por trás daquela luz, fala até da velocidade, que os objetos se moviam a 12 mil metros por segundo, 40 mil pés de altura, mas só que eles não falam a origem extraterrestre. Mas eles falam que tinha uma tecnologia. Agora você imagina um objeto naquela época voar na velocidade 10 vezes mais rápido que nossos carros, em 86? Também, não poderia ser um outro país aí com essa tecnologia avançada e a galera não sabe? E chegou, não, chegou a falar disso, mas seria impossível, ninguém tinha essa tipo de tecnologia na época. E nesse tipo de avistamento não foi só lá, não, aconteceu na Rússia também. Até recentemente teve eles até misturando os nomes, eles falam o noite oficial da Rússia, porque teve um caso recente também na Rússia, o ano passado, acho, no começo desse ano, não sei. Porque eu não sei qual país aí, mas tem os aviões invisíveis, é uma... Sim, o B, eu acho que é B-32, desculpa, eu não recordo o nome, mas tem sim um avião Stealth, é o Stealth, né? Bom, tá na hora da gente ir embora. Agradecer aqui o Renato Mota, ufólogo, também o Paulo Viana, ufólogo também, falando aqui sobre extraterrestre. Tem, não tem, é a visão deles que pesquisam, estudam isso já há bastante tempo. O Paulo há 40 anos e o Renato há 18 anos. Eu posso deixar meu canal no YouTube, pessoal se inscrevendo? Se o pessoal pudesse quiser se inscrever no meu canal no YouTube, lancei poucos vídeos, mas vai ter muito material legal lá. É canal Ufologia e Mistérios no YouTube. Quem quiser poder ir lá, vai lá que tem minhas redes sociais. Ufologia e Mistérios. Isso, Ufologia e Mistérios. Tem muita coisa legal lá que eu vou começar a pôr. Obrigado, Paulo. Obrigado. Falou, obrigado. O pessoal do canal Ufologia e Mistérios, eu estive aqui então hoje com o Tony Brady, né, Tom? Obrigado pela... Exatamente, pessoal. Obrigado aí vocês pela presença aqui. Nós estamos na Band FM, em 103,9, a sua rádio, seu jeito, falando de um assunto de outro mundo com essa galera toda. Paulo e Renato, que domina bem o assunto. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, viu? Desculpa o nome dele. Eugênio. Obrigado, Eugênio, pela participação também aí, pela ajuda aí, por ter me convidado eu, o Paulo aí. E o pessoal vai estar sempre se inscrevendo no canal, pondo material novo lá pra vocês. É isso aí, deixa eu fazer minha propagandinha também. Pode. Curiosidades também, se inscreva no canal Comunicómio, esse é o meu canal. Fala um pouquinho de ufologia também, bem menos, né? É mais curiosidade e jornalismo mesmo. Valeu. Obrigado. Obrigado ao Paulo. Falou, obrigado, boa noite. E não deixe de se inscrever no canal, hein, pessoal. Um abraço e vamos nessa.